Prezados irmãos, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Sou Estela Mares, trabalhadora da Associação Espírito Bom Samaritano e diretora do AFA da UME Bagé. Irei falar sobre o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec. Jesus, quando esteve na Terra, anunciou o Consolador prometido, que viria mais tarde relembrar o que ele nos havia dito e nos ensinar muitas outras coisas. Na época predita, especificamente 18 de abril de 1857, surge o Espiritismo, a terceira revelação, tendo como codificador Allan Kardec. Allan Kardec, espírito valoroso, recebeu do alto a missão de anotar, organizar e catalogar os ensinamentos de Jesus. Esclarecido pelos espíritos superiores, surgindo então a doutrina dos espíritos, ou terceira revelação. Seu nome verdadeiro, Hippolyte Léon Denisard Rivail, nasceu em 3 de outubro de 1804 em Lyon, na França, sendo educado na Suíça, na célebre escola Pestalozzi. Tornou-se brilhante professor. Era poliglota, falava 5 idiomas e escreveu tratados de gramática, aritmética, pedagogia e em sua casa ensinava alunos carentes física, química, matemática, astronomia, anatomia, filosofia e etc. Já na idade adulta, aos 50 anos, em 1854, ouviu falar e ficou empolgado pelos fenômenos das mesas girantes e falantes, e dedicou-se em estudar estes fenômenos. Como um grande observador e estudioso, ao presenciar essas demonstrações, analisava, comparava e seu espírito investigativo começava a questionar se há uma resposta inteligente, há também um princípio inteligente. A princípio, o objetivo era apenas a sua instrução. Mais tarde, quando viu que tudo aquilo formava um conjunto e tomava proporções de uma doutrina, decidiu publicar um livro que pudesse auxiliar a todos, lançando assim o Livro dos Espíritos. Em 18 de abril de 1857, adotou o pseudônimo de Allan Kardec em referência a uma encarnação interior, a fim de diferenciar a obra espírita da produção pedagógica. Anteriormente publicada, desencarnou aos 64 anos de aneurisma cerebral. Em plena atividade de divulgação da doutrina espírita, comemorava-se no dia 18 de 4 o livro espírita e também o dia espírita. Devido à importância destas obras, as obras básicas da codificação espírita, surgindo daí a base fundamental da doutrina dos espíritos. Após esses estudos, publicou obras esclarecedoras desta doutrina, que lhe valeu o título de codificador da doutrina espírita, e suas principais obras foram o Livro dos Espíritos, em 18 de 4 de 1857. Principal livro da doutrina espírita, sustenta todas as obras doutrinárias. Divide-se em 4 partes: as causas primárias, o mundo espírita ou dos espíritos, as leis morais e esperança e consolação. Livro dos Médiuns, janeiro de 1861.
Kardec mostra o que é a mediunidade, seus mecanismos, sua base científica, sua utilização, os benefícios e os riscos deste canal que liga o homem encarnado ao mundo espiritual. Demonstra que, embora todos os seres vivos possuem esta abertura de contato, e aqueles que têm de uma forma mais abrangente são os médios. O Evangelho segundo o Espiritismo, 1863. É a parte moral da doutrina espírita. Kardec e os espíritos superiores comentam em uma linguagem acessível as principais passagens da vida de Jesus. Explicam suas parábolas e demonstram a grandiosidade dos ensinamentos de Jesus. O céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo, 1º de 1865, trata das penas e gozos futuros, através da evocação de espíritos de pessoas de diferentes classes sociais, crenças e conduta. Relata e analisa como foi a chegada e a vivência no plano espiritual desses seres, após o seu desencarne, em depoimento de rainhas, reis, camponesas, ignorantes, intelectuais e sábios. A Gênese, o milagre e as predições segundo o Espiritismo, janeiro de 1868. Nesta obra, Kardec explica a gênese bíblica dessa formação do universo, coerente com os ensinamentos científicos, sem as alegorias próprias da época em que foi escrita. Discute o que são milagres, explicado pelas leis da natureza, produto das modificações dos fluidos e energias que nos cercam. Faz a religião e a ciência caminharem juntas, fortalecendo a fé, nós que creem em Deus, nosso Pai. O que é o Espiritismo foi em 1859 e depois a Revista Espírita. Em 3 de outubro de 2020, estará fazendo 216 anos do nascimento de Allan Kardec, que foi o alicerce na formação do Espiritismo, com sua contribuição fundamental para a doutrina, e que, até os dias de hoje, nos esclarece e conforta que esses ensinamentos aqui proferidos possam calar fundo em nossos corações, nos fortalecendo na caminhada existencial. Esta doutrina nos dá força diante das dificuldades, não nos isentando das dores, mas nos equilibrando diante dela, proporcionando a continuidade da caminhada, alicerciando a nossa fé na certeza de cada dia. Todas as dificuldades, também como as alegrias, são impermanentes e transitórias. Tudo passa, enquanto estamos equilibrados diante desta verdade e realidade. Não nos desesperamos, vamos seguindo com os ensinamentos que o codificador Allan Kardec nos traz, nos fortalecendo, agradecendo de ter abraçado esta tarefa, trazendo esclarecimentos tão primordiais, tão profundos e necessários, porque tem muito a aprender nos ensinamentos de Jesus. Quanto mais compreendemos, menos sofremos. Cada um de nós temos um mentor, o anjo da guarda, como queiram chamar. No momento de tristeza, quando sentimos fragilidade, façamos um pedido para que ele nos fortaleça e amplie a nossa compreensão diante dos acontecimentos da vida, e que possamos aplicar esses ensinamentos
interiorizando e nos esforçando para praticá-los. Que assim seja, que a paz de Jesus, nosso Mestre amado, nosso Pai maior, e os ensinamentos de Kardec permaneçam conosco. Que assim seja.